Nesse vídeo eu vou te ensinar como modelar uma casa do zero a partir de uma planta baixa no 3ds Max. O meu nome é Gabriel e nesse canal eu te ensino de forma totalmente gratuita a como você começar a trabalhar com o 3ds Max e com o Corona, que hoje a gente sabe que são os melhores programas aí para você trabalhar com ArchiViz. Então, se você está buscando isso, ou se você alguma vez já tentou estudar, porém não conseguiu, você está no lugar certo. Eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar trazendo aqui de forma totalmente gratuita para você. E também, se possível, já puder deixar um like aqui nesse vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse aqui para você. E vamos começar então aqui com a parte da modelagem, que é uma das partes aí mais importantes para se ter um bom render, um render realista e um render de qualidade no final. Então a modelagem ali, ela é um fator muito importante e decisivo para a qualidade do render final. E aqui então, já com o Max aberto, eu vou precisar que você faça só algumas configurações. Se você abrir o Max aqui pela primeira vez, existe um vídeo meu aqui no canal, vou deixar aqui no card, é um vídeo anterior a esse, onde eu expliquei todas as ferramentas que a gente usa, basicamente aí no dia a dia, tá? Todas essas ferramentas aqui, as do Corona, aqui do lado, eu expliquei bastante coisa, é uma aula bem longa, tá? Porém ela tá bem completa, então se você não viu essa aula, você ainda não sabe as ferramentas, que você é bem iniciante aí no Max, assiste primeiro essa aula, que vai te ajudar bastante, tá? Vai te trazer bastante clareza aí para você continuar aqui os estudos no Max, tá? Então vamos lá, eu só preciso que você faça uma configuração antes, que é referente a isso aqui, ó. A gente viu na última aula, ali no último vídeo, porém eu não te ensinei, né, a criar esses botões aqui, que a gente vai utilizar alguns agora, e eu preciso que você tenha eles aqui. Tá, e para isso é bem simples, a gente vai vir aqui nesse, onde está escrito aqui a Modifier List, a gente clica aqui com o botão direito, a gente vem aqui, ó, configure. Aí vai abrir essa janelinha, tá? Aqui tem alguns presets, mas a gente não vai mexer. O que você tem que fazer aqui? Você vai selecionar aqui a quantidade de botões, então você coloca 7, igual tá no meu. E você pode deixar do jeito que tá o meu aqui. Então, como é que você faz para adicionar esses nomes aqui? Isso aqui são comandos, tá? Atalhos de comandos aqui que a gente vai usar. Para ficar mais fácil aqui na hora de a gente trabalhar. Só clicar no botão e não precisa ficar procurando na lista, tá? Esses comandos, eles estão todos nessa lista aqui. Então, o que você precisa fazer? Você pega um por um aqui, que eu tenho, e procura aqui, ó, o chanfer, por exemplo. Aí você vê que eles estão por ordem alfabética, tá? Mas estão por tipos. Então, se na primeira lista que você não achou, vai descendo até achar. Então, aqui, por exemplo, o chanfer, vamos ver. Tá, aqui não tem, tá vendo? B, C, não tá aqui, então vamos descer. Ó, aqui já começa outra lista. E tá aqui, ó, o chanfer, tá? Aqui você faz, você segura aqui e arrasta pro botão. Aí faz isso com todos, tá? Lê bem certinho o nome que tá aqui. Se quiser agora pausa o vídeo aqui nessa parte. Olha bem certinho os nomes como estão. E pode deixar na mesma posição que eu deixei. Pra você já ir se acostumando aqui da mesma forma que eu trabalho, tá? Terminou aqui, dá um ok. E os seus botões vão aparecer aqui, igual tá aqui no meu Max, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a modelar a partir de uma planta baixa é a gente importar o arquivo DWG, né? O arquivo do CAD aqui para dentro do Max. E para fazer isso é bem simples, tá? Então a gente vem aqui em File, aqui em cima, a gente vem em Import. E aqui existem duas formas de importar um arquivo para dentro do Max, que é o Import e o Merge. A gente sempre vai usar o import para importar algum arquivo que não seja do Max, tá? Por exemplo, um AutoCAD, que é o que a gente vai fazer agora, um DWG. Se fosse um arquivo do Max, por exemplo, um bloco pronto do Max, a gente veria em Merge, tá bom? Então a gente clica em Import, vai abrir essa janela. O que você vai fazer aqui? Você vai selecionar o arquivo DWG que você vai usar para fazer a modelagem e dar um Open, que vai abrir uma janelinha. Eu vou selecionar aqui o arquivo e vou abrir, e eu já volto aqui com a tela que vai abrir, tá? Pronto, você clicou lá para importar, ele vai abrir essa janela aqui. Aqui, geralmente eu só dou um ok, tá? O que acontece? Algumas vezes quando você der um ok e vai importar, você vai ver que o arquivo vai estar fora de escala. E para arrumar é aqui, é na hora da importação. Então, se você importar de fora de escala, você deleta o que você importou,
e você importa de novo. Aí quando você importar, você vai vir aqui, ó, nessa opção Rescale, e aqui você vai selecionar. Aí você muda para milímetros, centímetros ou metros e vai importando até chegar na escala até a escala ficar correta, tá? Então eu vou deixar aqui por padrão sem nada e vou importar para ver como é que tá. Pronto, já importou bem rapidinho. Eu vou botar aqui na vista topo, tá? Os atalhos aqui eu mostrei no último vídeo, se você não viu, volta lá. Mas eu vou deixar aqui na descrição todos os atalhos, tá? Que eu utilizo aqui no dia a dia. Eu deixei naquele outro vídeo e vou deixar de novo aqui, tá? Então se você não viu lá, vai ter aqui embaixo os atalhos para você ver. Vou desligar o grid aqui no atalho G. E tá aqui, tá? Como é que eu faço para ver se a escala tá certa? O que eu geralmente faço é isso aqui, ó. Eu venho em alguma coisa que eu sei mais ou menos a medida dela. Por exemplo, essa porta aqui, ó. Tá? Ela deve ter aqui uns 75 ou 80, 85 centímetros, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui, crio um plane, na aba Create Plane, e eu seleciono e crio aqui mais ou menos na largura aqui, e eu vou ver o tamanho que ficou. E tá aqui, ó, largura 85. Então eu sei que a escala tá certa do projeto, tá? Então eu deleto e o meu tá certo. Então faz esse teste aí pra ver se o seu tá certo. Se o seu tá certo, a gente já continua. Se não, você vem aqui, dá um Ctrl A, seleciona tudo e um Delete. E você importa de novo e altera ali no Rescale na hora de importar. E troca para milímetros, centímetros ou metros até chegar na escala certa, tá bom? E pra gente fazer a modelagem aqui, então, desse ambiente, eu selecionei um ambiente bem simples, pequeno e com poucos elementos, tá? Pra gente fazer essa primeira modelagem. Então, provavelmente você nunca modelou no Max, então pra não ficar algo muito confuso, muito complexo, eu preferi escolher algo bem simples, tá? E desse projeto aqui, então, como você pode ver, né, eles são geminados, casas geminadas. Então tende a ser bem simples, não tem muitas janelas, não vai ter muitas portas. E eu escolhi esse quarto aqui pra gente fazer, tá? Esse quarto da frente. Então não é uma suíte, é um quarto simples. Só tem uma janela, então vai ter uma entrada de luz e tem essa porta, que na modelagem a gente vai fazer ela fechada, tá? Então a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui. Então a gente vai modelar basicamente esse quadrado aqui, tá? É bem simples. E porém já é o suficiente para você pegar a base ali de como funciona o Max, para você começar a entender como é que funciona o Max, para você continuar os seus estudos. Então essa é a ideia dessa sequência de vídeos aqui. Você pegar uma base para você, a partir daqui, você continuar começando a ver coisas um pouquinho mais complexas, tá? Então a gente vai ver algo bem básico aqui hoje, tá? Então vamos lá, a gente vai começar então a modelagem de planta baixa. A gente vai modelar em cima do projeto, tá? Então a gente vai desenhando linhas aqui em cima do projeto e depois a gente vai dar espessura e a gente vai vendo aqui no processo. Um ponto importante aqui que eu já gosto de deixar bem claro: quando a gente trabalha com ArcViz, a gente precisa se preocupar apenas com o que vai aparecer, tá? Essa era uma dificuldade que eu tinha muito lá no começo, que eu queria desenhar praticamente tudo, coisas que nem iam aparecer na câmera. Por exemplo, se essa porta estiver fechada, a gente não vai desenhar nada pra cá, né? Se aqui a gente vai colocar uma cortina, a gente não vai se preocupar com o entorno em volta, né? Então a gente vai realmente se preocupar exatamente com o que vai aparecer. E depois, mais pra frente, em algumas cenas, a gente vai primeiro posicionar uma câmera e a gente vai desenhar exatamente o que vai aparecer nessas câmeras. Se a câmera vai ficar aqui virada pra cá e vai ser só essa câmera, a gente não vai desenhar a TV aqui, a gente não vai desenhar um painel na parede, a gente não vai nem desenhar a porta, né? Então, dessa forma facilita muito o trabalho e um trabalho assim muito mais produtivo. A gente não perde tempo com coisas que não vão aparecer, tá? Então vamos lá. Para começar, então a gente vai fazer esse quarto aqui. A gente começa com Create Shapes e vem Inline, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é se atentar à tela. Então a gente está na vista topo, que é uma vista ortográfica, não é perspectiva, tá? Então a gente certifica que você está na vista topo, aperta a tecla T aí do teclado para ir para a vista topo. E a gente vai ativar o Snap, tá? Como a gente vai usar na vista topo, a gente vai utilizar o Snap no 2,5. Se você não entende o que é esses 3 snaps aqui, na última aula, essa que eu deixei no card ali no começo, eu expliquei exatamente como funciona cada um desses snaps, tá? Então se você ainda não sabe, volta lá para entender. Mas aqui a gente vai usar então o 2,5 e a gente vai agora desenhando as linhas, tá? Eu vou começar por aqui, ó. A gente vai fazer todo o contorno.
aonde tem porta e janela, a gente não desenha por cima. Ignora, imagina que não tivesse nada aqui. A gente vai fazer o contorno aqui, aqui e o outro aqui, tá? Então vamos lá. A gente começa aqui, então. A linha, ó, a gente clica no ponto, só dá um clique, tá? Se você clicar e segurar assim, ó, ele cria uma curva, tá? Então, ou você pode só dar um clique, ou você pode mudar aqui, ó, pra, em vez de Bezier, você deixa em Corner. Aí ele não vai fazer essa curva, mesmo que você clique e segure. Para voltar, como eu fiz um clique errado aqui, foi a curva, é o backspace do teclado. Dá o backspace e ele volta. Então se eu clicar errado aqui, ó, dá um backspace que ele volta onde eu cliquei. Tá? Então vamos lá, cliquei aqui. Aqui eu posso passar reto. Eu venho até o final aqui. Venho aqui na janela. Aí eu volto, tá? Eu não passo da janela. Aí volto aqui, depois você vai entender por que fica esse vão aberto aqui. Você vai entender o motivo que a gente deixa. Aqui e aqui, ó. Quando você clica onde você começou, ele vai abrir a janela para fechar a spline. Você dá um OK. Aí essa linha, ela tá feita. Agora a gente vai fazer o outro lado aqui. Clica aqui e aqui. Tá vendo que aqui, ó, não tem um snap para eu clicar? O que que eu faço? Eu clico aqui ou em qualquer lugar e depois eu ajusto, tá? Então a gente vem aqui da janela, faz o contorno ali, volta aqui e fecha. Para alterar esse aqui, é o mesmo atalho do Editable Poly, tá? Então a gente aperta a tecla 1, como tá com a spline selecionada, ele vai selecionar por Vertex, tá? Então a gente seleciona aqui o Vertex no retângulo. A gente vai mover ele para alinhar com esse ponto aqui, ó. Pronto, aí ele já tá certinho. Aí clica 1 de novo no atalho e voltou. Pronto, a base das paredes, elas já estão feitas, tá? Então, o que a gente precisava do projeto DWG era isso. Então, quando você pega um projeto para você modelar, você vai usar ele até o ponto de você precisar dele. Que nesse caso aqui, já foi, tá? A gente já precisou. Basicamente as paredes. Essa parte aqui a gente não precisa, porque a gente vai desenhar que é o vão que tá aberto, é a janela, e o vão que tá aberto aqui é a porta. Então, nesse caso agora, eu já vou deletar então todo esse DWG para não ficar aqui muita coisa na tela, tá? Então eu sempre faço assim, eu desenho o que eu preciso, né? Me atento bem se eu vou precisar de mais coisa, se eu precisar de mais coisa eu só oculto. Mas se eu desenhei e eu não vou precisar mais, eu já deleto, tá? Então para deletar, eu faço assim, ó, eu aperto a tecla H, ele abre aqui uma lista que tem tudo que tem na cena, ó. Então eu vou selecionar tudo isso aqui com esse nome, que tá aqui, que é referente a esse DWG, tá? Aqui embaixo, ó, vai estar line. Essas duas linhas foram as duas linhas que eu criei. Uma é essa e a outra é essa. Então, tudo que não for essas duas linhas, eu vou deletar. Então, eu seleciono aqui e lá em cima com Shift, dou um OK. Aí ele selecionou tudo e dou um delete. Tá? Eu dou um H de novo, porque ele vai abrir mais coisa aqui. E faço a mesma coisa, dou um Shift, OK, e um delete. E mais uma vez um H, tá? Vai lá embaixo e dá um OK. E vamos ver se foi tudo. Tem mais coisa ainda. Dá um delete. E agora tá só as duas linhas na cena, tá? Então esse atalho H, ele mostra tudo que tem na cena. Então você precisa deletar tudo que fique ao ponto de ficar só as duas linhas que a gente desenhou ali. Entendeu? Dá um OK. Agora sim, ó, se eu der um Z aqui, ó, ele centralizou, só tem isso aqui na cena. Então agora a gente precisa fazer o quê? Isso aqui são duas linhas, tá? Se eu der um F3 aqui, ó, que ele ele ativa o wireframe e desativa, ele tá com uma linha, então ele não tem face. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a face dele. E para isso é muito simples, a gente seleciona essa linha e vai converter para Editable Poly. Então a gente clica no botão direito, Convert to Editable Poly. Pronto, agora já tem face. Para a gente converter esse aqui, a gente pode também converter em Editable Poly, ou mais simples ainda, a gente clica nessa, lembra do attach, que a gente junta ali duas coisas em uma só? Então isso aqui tudo é parede, vai receber o mesmo material, vai ter a mesma altura. Então o que a gente faz? A gente vai atachar para ele virar uma coisa só. Então a gente clica nesse que a gente já converteu para Editable Poly, a gente vem aqui no lado em attach e clica na linha. E pronto, ela já virou um Editable Poly também. Lembra de sair do comando. E agora, se eu
Então, orbitar aqui, ó, colocar na vista perspectiva, clicando a tecla P, ó, a gente já tem isso em 3D, porém ele ainda não tem espessura, né? E para dar espessura, a gente usa um comando, um modificador que se chama Shell, por isso que ele tá aqui, porque a gente usa muito ele. Então a gente clica nele e tem dois parâmetros que a gente mexe, o Inner Amount e o Outer Amount, tá? Esse aqui de cima, ele vai dar espessura para baixo, tá? Então se eu botar, aumentando ele aqui, ó, também um pouquinho, deixa eu botar aqui 1 metro, ele vai dar 1 metro de espessura para baixo, tá? E não é o que a gente quer dar espessura para cima. Então eu deixo em 0 para baixo. E o Outer Amount, a gente vai dar espessura para cima. Aqui vai ser a altura da parede. Então o pé direito, eu vou botar aqui 3 metros. Dom 3, no meu caso, meu max tá em metros, tá? No caso, meu max tá em metros, porque eu tô acostumado a trabalhar em metros. Se você quer trabalhar em centímetros aqui, em vez de digitar 3, se você digitar 300, você precisa alterar isso aqui, ó. Customize, Unit Setup, e aqui, ó. O meu tá em metros, aí você altera para centímetros ou metros, tá? Então aqui que a gente mexe nessa opção. Mas vamos lá, então 3 metros. Ó, já deu a espessura, tá? Então aqui a gente já tem as paredes prontas, tá? Então o que a gente precisa fazer agora é fazer esses vãos aqui, tá? Aqui é onde vai a porta e a janela. E agora você vai entender o porquê que a gente deixou aberto. Então a gente volta para a vista topo, clica na tecla T, centraliza. A gente vai pegar um plane, então eu venho aqui em geometrias, plane. A gente vai ativar o snap 2,5. E o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um plane aqui e outro plane aqui. Se certifica aqui de deixar apenas uma por uma, tá? Para ele não ficar, por exemplo, assim, ó. Por padrão, o plane ele vem 4x4. Então vai ficar assim, ó, cheio de subdivisão. A gente não quer isso agora. Então a gente vai deixar em 1 por 1. E esses planes foram criados aqui embaixo, ó, tá? O que a gente vai fazer? Como que a gente fez para dar espessura para a parede? A gente usou o Shell, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar espessura para isso aqui. Então, nessa janela, a gente vai fazer o peitoril dela. E aqui a gente vai usar 90 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui em modificadores, Modify, em Shell. Ele já vem o 3, ó, que a gente usou antes. Então, a gente vem aqui e muda para 0,9, 90 centímetros. E, dessa forma, a gente já tem o peitoril. E o que a gente faz agora? O que a gente precisa partir de cima, né? Então a gente vem, duplica ela com Move, tá? A gente vem no Move, no eixo Z, segura Shift, arrasta para cima, a gente copia como cópia, tá? Porque a gente vai alterar o parâmetro. Se não precisasse alterar, a gente copiaria como instância. O que eu vou fazer? Eu preciso que ele fique, tá vendo que o pivô tá bem embaixo? A parte de baixo? Eu preciso que essa parte esteja na altura de 2,10, que é a altura da janela. Então eu venho aqui, se eu digitar aqui 2,10, do jeito que tá aqui, ó, ele vai lá pra cima. Por quê? Porque ele moveu 2,10 metros a partir de onde ele tava. Então a gente não quer isso, a gente quer o quê? Que ele se posicione a 2,10 no mundo, na posição do mundo, ele fique na posição 2,10. Então a gente vem, altera aqui, então esse quadradinho assim. E no eixo Z, então eu vou digitar 2,10. E ele vai ficar certinho aqui na altura. Nesse caso, eu poderia até ter copiado como instância, tá? Porque a altura ficou exata aqui de 90 centímetros. Então aí, ó, a gente já tem a parte de cima e a de baixo aqui o vão da janela. E para a porta, então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Só que nesse caso a gente não precisa dessa parte de baixo. Então a gente só vai mover ele para cima, na mesma altura de 2,10. E a gente dá o Shell de 90. Pronto. A gente já clicou no Shell e já tá aqui com 90, ó. 0,9, Enter. Então, o que a gente precisa fazer? Isso aqui, se você reparar, também é parede. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Atachar junto às paredes. Então, a gente clica na parede lá que a gente já criou primeiro. Aí, como a gente adicionou um Shell, era um Editable Poly, né? Era isso aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrindo as camadas. É como se fosse as camadas, igual no Photoshop. Então, a camada de cima, ela sempre vai prevalecer a camada de baixo. Então, o Shell tá acima do Editable Poly. Então, ela prevalece. Se eu ocultar ela, volta ao que era lá o Editable Poly. Então, o que a gente faz? A
gente precisa habilitar todas aquelas opções. Na verdade, a gente precisa do attach agora, pra gente atachar isso, isso e isso. Então, para voltar aquelas opções, a gente pega isso aqui e transforma de novo para um Editable Poly. Então, a gente vem ali, botão direito, Convert to Editable Poly. Pronto, agora tem o Attach de novo aqui. Clique em Attach e vai clicando nisso, nisso e nisso. Dá um botão direito para sair do comando. E tá aqui, as paredes estão prontas, tá? Vamos lá. Próxima etapa, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer duas coisas aqui. O piso, né? E o forro, de parte de modelagem. Então vamos lá, a gente vai começar então com o piso. Para o piso a gente deixa na vista topo, tecla T, centraliza. A gente vai deixar ela no wireframe, você pode apertar F3, que é o atalho para trocar para wireframe, ou vir aqui e clicar wireframe, que tá aqui. Para fazer o piso, a gente vai pegar a linha. Se você começar a pensar aqui, é a mesma lógica para a parede, tá? Como que a gente fez a parede? A gente desenhou a linha e depois a gente converteu para Editable Poly para criar uma face. Então, para o piso, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai desenhar onde que a gente vai querer o piso e a gente vai converter para Editable Poly para gerar a face, tá? Então, ativa o Snap. Eu vou desenhar ele daqui, ó. Então, por dentro aqui, tá? Para fazer essa contorno aqui. Eu não vou começar daqui, porque senão vai ficar um buraco aqui, onde vai ficar a porta no chão e vai entrar luz. Então eu vou fazer daqui, ó. Aqui, ele vai ficar um dente aqui, então você já vai entender. Por dentro, ó. Aqui, aqui, a janela pode passar reto. Aqui, aí nesse cantinho eu faço esse contorno. E fechou. Se eu vier aqui, ó, na vista perspectiva do P, ó, a gente vê que tá só a linha. Eu vou voltar a tirar do wireframe. Ó, tá só a linha aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Converter para Editable Poly. Botão direito, converte para Editable Poly. E o piso tá pronto. Se você quiser, pode dar uma espessura. Eu geralmente não dou, tá? Eu deixo assim mesmo. Que no Corona ele não vai passar luz, né? Alguns softwares, quando você deixa só um plano assim simples, ele geralmente passa luz aqui pelos cantinhos, né? Mas no Corona isso não acontece. Então não tem problema deixar assim. Mas se quiser, pode fazer também com espessura. Você vem aqui e dá um shell para baixo, daí, né? Aí aqui você pode botar 10 centímetros para baixo, dá um 0, tá? Então vai ficar com a espessura ali, tá? Mas eu vou deixar assim aqui. Venho aqui e deleto. E pro forro, a gente vai fazer bem parecido, porém a gente não vai fazer esse contorno aqui na porta, tá? Então é a mesma coisa, bem na vista topo, coloca no wireframe, pega a linha. E agora contorna só a parte de fora aqui. E fecha aqui a spline. Ela vai fazer a linha lá embaixo. E posso já converter isso aqui para um Editable Poly. Se eu sair do wireframe, eu já vou conseguir ver. Tá aqui o forro, ó. E a gente vai posicionar ele na altura de 3 metros. Pronto. Só que ele tá só um plano, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um gesso, como se fosse um gesso, né? Então a gente vai fazer uma bordinha aqui e descer ele um pouco. E para fazer isso é muito simples. Então ele já tá um Editable Poly. O que a gente faz? A gente dá um 4 para selecionar por face. Tá vendo aqui, ó, que tem duas cores. Isso aqui é um rosa, um vermelho bem clarinho. E aqui é mais escuro. O escuro é a face que tá invertida. E essa aqui é a face que a gente quer, a face que a gente vai ver, né? O lado correto. Como o forro ele vai vir para baixo, então a gente precisa inverter essa face. Para que essa face que é a visível, que a gente vai ver, que a gente vai aplicar o material, ela fique voltada para baixo, tá? E para inverter ela é bem simples, com ela selecionada assim, a gente vem aqui em Flip, aqui do ladinho, Flip. Aí inverteu. Pronto, feito isso, a gente precisa usar agora uma ferramenta que ela vai criar um contorno, como se fosse um offset aqui. E essa ferramenta aqui, ó, Inset. O offset, na verdade, é para fora, né? A gente vai fazer um inset para dentro. Então, a gente clica aqui nesse quadradinho para abrir uma janelinha de opções para a gente alterar, tá? Ela abre aqui, ó. E aqui eu seleciono o quanto que eu quero, tá? Então, eu vou botar 5 centímetros, Ctrl 0,5 aqui. E ele criou a borda aqui, tá vendo? E eu dou um OK aqui, ó. E tá feito. O que eu posso fazer agora? Eu vou isolar essa parte só para você visualizar melhor o que a gente está fazendo, tá? Vou dar um Alt Key aqui para gente isolar
essa face, né, esse plane que a gente criou. E agora tá assim, ó, a gente só criou a borda, mas ele tá no mesmo plano ainda, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer isso aqui pra baixo. A gente precisa extrudar isso aqui pra baixo. E pra fazer isso a gente vai usar o Extrude, que tá aqui do lado também, ó. Então a gente clica na janelinha para abrir a opção. A gente vai escolher agora quanto que a gente quer extrudar disso aqui para baixo. Tá, então eu vou deixar em 10 centímetros. Então, ok. Então a gente já tem aqui, ó, a borda, né, do gesso aqui, com a altura. Isso que já vai trazer aquele efeito de gesso com as sombras ali. A gente pode sair da seleção aqui por face. E a gente pode voltar agora com toda a modelagem, tá? A gente sai aqui do isolamento aqui do plane. Pronto. Só que agora o gesso ficou lá em cima, né? E o gesso, ele não é tão alto assim, ele é um pouco mais baixo. Então você pode vir aqui e ajustar a altura dele, tá? Então você pode deixar ele aqui com o pivô tá lá em cima. Se você deixar a vista front, você vai conseguir ver que o pivô tá lá em cima. Então, por exemplo, se você quer que o gesso fique com 2,40, por exemplo, de altura, 2,50, vamos botar em 2,50, então eu preciso deixar ele, na verdade, 2,60, né? Porque o plane eu abaixei 10 centímetros e o pivô tá lá em cima. Então a gente vem aqui e coloca ele em 2,60. E aí essa altura aqui de baixo do gesso tá em 2,50. Então, dessa forma que eu faço o gesso, tá? De uma forma bem simples. Tá vendo aqui, ó? Que quando eu rotaciono assim, ó, fica tudo preto aqui, eu não consigo ver direito a cor, ó. Na verdade ele é um branco, né? Tá tudo preto, ó. Pra eu alterar isso aqui tem a ver com a visualização da viewport, tá? Então a gente clica aqui, ó, com o botão direito, vem aqui em Viewport Preferences, em Settings, e aqui, ó, Default Lights, tá? Uma luz só. Então a gente troca isso aqui pra 2, né? E pronto, aí fica... A gente consegue visualizar melhor aqui, tá? Não fica com essas sombras escuras ali. Bom, então, da parte de modelagem da base, digamos assim, né, da casa, da parte de alvenaria, é isso, tá? Ela é bem simples. Então, a gente começou ali desenhando as linhas por cima do projeto. Depois a gente pegou, converteu para Editable Poly, deu espessura para a parede, atachou tudo que era parede. Criamos o piso, desenhando também por cima ali das linhas, né? E o forro também, demos espessura, fizemos ali o Uni7 e trouxemos para baixo e alinhamos tudo na altura certinha. Então dessa forma aqui, a modelagem aqui ela já está pronta para começar a receber os blocos de janela, se a gente for colocar algum bloco, ou se a gente for modelar bloco de porta e depois a parte interna, blocos de cama e, né, os blocos em si. Então dessa forma a modelagem ela já está totalmente pronta para a gente seguir para o próximo passo, que é a inserção dos blocos. Então essa parte de modelagem é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma clareza aí de como funciona o Max. Com o tempo você vai ver que vai ficando cada vez mais simples de trabalhar com ele. No começo vai ser difícil mesmo, tá? Se você viu fazendo aqui pareceu tão simples e você foi fazer e pareceu mais complicado, é normal, no começo é assim mesmo. Por isso, se esse vídeo aí te ajudou, eu te peço de novo, se você puder deixar um like, para estar me incentivando aí a estar continuando trazendo esses conteúdos gratuitos para você. Se você ainda não se inscreveu também no canal, se inscreve para não perder nenhum desses conteúdos. Eu vou estar trazendo bastante coisa legal aqui para você, de qualidade. E também, se ficou com alguma dúvida aí referente a essa parte aqui ou qualquer outra, pode deixar nos comentários. E então pro próximo vídeo que eu vou te encomendar para você continuar aí os estudos, vai ser o vídeo onde a gente vai agora então continuar aqui com essa cena, né, com esse ambiente, onde a gente vai começar a trazer então os blocos. A gente vai trazer um bloco de janela, a gente vai trazer bloco de porta. Eu vou te mostrar aonde baixar, encontrar blocos aqui de qualidade para mobiliário, né? A gente vai fazer então esse ambiente por completo. E depois, na continuação, a gente vai trabalhar a iluminação, a gente vai trabalhar a configuração dos materiais, renderização final e pós-produção, tá? Tudo nesse ambiente. Então se inscreve aí, se quiser ativa as notificações também para não perder quando eu postar os vídeos. Então fica aqui no card o próximo vídeo para você continuar, é só clicar ali, você já vai para ele. E é isso então, obrigado por assistir esse vídeo, passar esse tempo aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!